Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como é que a gente faz a edição de um arquivo PHP, onde a gente deve salvar esse arquivo PHP e como é que a gente faz para acessar esse arquivo PHP no nosso navegador web. Então o primeiro passo é abrir o editor de textos, que nesse vídeo nós iremos utilizar o Notepad++. Uma vez que você abre o Notepad++, ele vai te trazer um documento em branco. Então, nesse documento em branco, a gente já pode começar a escrever o nosso código PHP. Como a gente viu, o nosso código PHP ele tem que estar dentro dos delimitadores PHP. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o delimitador PHP de abertura, que é o sinalzinho de menor, interrogação, PHP. Veja que não tem espaço entre os caracteres. Depois eu deixo um espaço para escrever o meu código e já fecho o meu delimitador PHP com o sinalzinho de interrogação e o sinal de maior. Tá? Aqui dentro, então, eu posso escrever o meu código PHP. Antes de começar a escrever, eu vou salvar esse arquivo com a extensão PHP, porque aí o Notepad++ vai entender que esse arquivo é um documento com código-fonte PHP e já vai me ajudar a colorir o código-fonte desse PHP, reconhecendo a sintaxe da linguagem PHP. Então, a gente vem aqui no menu Arquivo, Salvar, e onde a gente deve salvar esse nosso arquivo PHP? Dentro da nossa pasta htdocs, que está dentro da pasta do XAMPP. Tá? Então, a gente vai no diretório de instalação do XAMPP, que no meu caso está no disco D, no de vocês provavelmente está no disco C, na pastinha XAMPP. Dentro da pasta XAMPP eu tenho diversas pastas, tá? Mas o que eu quero é acessar essa pasta htdocs. Então, todos os meus documentos PHP, eles têm que estar dentro dessa pasta htdocs para eu conseguir acessar por meio do servidor web, no nosso caso é o Apache. Eu vou dar o nome desse arquivo de olá.php, lembrando que não é recomendável a gente colocar caracteres acentuados ou outros caracteres especiais nos nomes dos arquivos, tá? Então, estou salvando lá dentro do meu disco D, na pasta XAMPP, dentro da pasta htdocs, que é o local que deve ficar os arquivos em PHP e os demais anexos desses arquivos, como por exemplo imagens e etc. Tá? Posso clicar em salvar. No momento que eu clicar em salvar, o Notepad++ já vai reconhecer esse arquivo como sendo um arquivo do PHP. Pode ver que aqui embaixo ele já coloca PHP Hypertext Preprocessor File. Então, esse aqui é um arquivo PHP. Então, o que eu digitar aqui, ele já vai reconhecer como sendo código PHP. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é digitar um comando simples de saída, que é o comando echo, e eu vou pedir para escrever Olá Mundo na tela. Tá? Então, o que esse comando faz? Nada mais é do que solicitar a impressão do que tiver aqui dentro das aspas. E a gente coloca, então, na forma de uma string, tá? Que é um texto. Então, esse texto que está escrito aqui vai ser interpretado, esse comando vai ser interpretado pelo interpretador PHP, e o interpretador PHP vai devolver para o Apache o que tiver dentro desse código aqui. Tá? Então, todo trecho de código PHP, que fica dentro dos delimitadores PHP, ele é enviado do servidor Apache para o interpretador PHP interpretar aquele código PHP e devolver a resposta para o Apache, e o Apache então vai imprimir aquela resposta no documento HTML, vai anexar aquela resposta no documento HTML. Dentro de um mesmo documento PHP, eu posso ter diversos trechos PHP, e esses trechos PHP eles podem ser intercalados de trechos em HTML, em CSS, em JavaScript. Então, um documento .php, ele nada mais é do que um documento .html que pode possuir código PHP. Eu posso também fazer um documento .php, um arquivo .php, que não tenha nenhum trecho de código em PHP. Nesse exemplo, o Apache irá analisar o que está dentro desse arquivo, vai verificar que não tenho nenhum trecho em PHP, porque eu não tenho nada dentro de PHP, aqui dos delimitadores do PHP, então ele não vai precisar fazer aquela comunicação com o interpretador PHP, e o Apache então simplesmente vai devolver para o meu navegador web a resposta
daquele documento HTML, que no caso seria simplesmente um documento HTML. Nesse exemplo aqui, eu tenho sim trecho de código PHP e, na verdade, é simplesmente isso que eu tenho nesse documento, que é um comando do tipo de saída para imprimir uma mensagem na tela. Tá? Então eu vou salvar aqui, eu sei que esse arquivo não está salvo, porque o ícone do disquete está vermelho e antes do nome do arquivo aqui também eu tenho um símbolozinho do asterisco. Tá? Esse arquivo meu então está salvo dentro do meu disco D, na pasta champ. Dentro da pasta champ eu tenho uma pasta htdocs e ele se chama olá.php. Não está salvo porque tem um asterisco aqui antes do nome e o disquete está vermelho. Se eu clicar aqui no ícone de salvar, então o disquete vai ficar em azul e vai sumir o asterisco ali do lado do nome. Então quer dizer que eu já posso abrir o meu navegador web e digitar http://localhost e dar um enter. Note que a página ainda está carregando. E veja o que aconteceu. Falou que a conexão com o localhost foi recusada. Por quê? Porque eu propositalmente esqueci de iniciar o servidor Apache por meio do painel de controle do Champ. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui no menu iniciar, começa a digitar, né, o nome do Champ, ele já vai aparecer aqui, Champ Control Panel, basta eu clicar e ele vai começar a iniciar os servidores. Quando ficar verde a linha do Apache, a gente já pode voltar aqui para o nosso browser e solicitar para recarregar a página. Mas eu quero mostrar para vocês, veja que ele fez o recarregamento automático lá. Então isso foi por conta do próprio navegador, que ele verificou que o servidor ficou online e já mostrou o conteúdo. Mas eu quero mostrar para vocês que quando o servidor Apache está online, ou seja, ele está ativo, ao invés do botão Start, ele fica escrito Stop. E aqui no nome do Apache eu fico com um fundo verde, tá? A gente já configurou o servidor Apache para iniciar automaticamente os módulos do Apache, do MySQL, toda vez que o painel de controle do Champ for aberto, tá? Naquele vídeo, então, da videoaula anterior, a gente viu como é que faz essa configuração. Então, toda vez que eu abrir o painel de controle do Champ, ele já vai inicializar o módulo do Apache e o módulo do MySQL. O módulo do MySQL a gente não vai utilizar por agora, a gente vai utilizar só mais para frente. Mas a gente já deixa o painel de controle do Champ configurado para o servidor de MySQL já funcionar. Antes de testar o seu código no navegador, a gente tem que certificar que o serviço do Apache está inicializado. Tá? Estando inicializado, a gente pode clicar no X aqui, que o Champ ele não vai ser fechado, ele vai ser minimizado aqui para do lado do relógio, ele vai aparecer aqui, ó, Champ. Ele pode aparecer mais vezes, não se assustem, tá? Isso é um bugzinho comum do Champ. Qualquer um desses aqui que a gente abrir, a gente vai abrir o nosso servidor, o nosso painel de controle do Champ, então não precisa se preocupar se ele aparecer mais de uma vez aqui. Então, para fechar, basta clicar no X, o Apache vai continuar funcionando. Prova disso é que se eu clicar para atualizar aqui, ele vai mostrar a lista de todos os arquivos que eu tenho lá na minha pasta htdocs. Então, se eu abrir a minha pasta htdocs, no meu caso é no d:/champ htdocs, eu vou ver que eu só tenho o arquivo olá.php. Todo o conteúdo dessa pasta é acessível por meio do caminho localhost aqui no meu browser, tá? Que eu tenho que digitar http://localhost e apertar o Enter. Para eu solicitar para o Apache esse arquivo aqui, olá.php, sabendo o nome dele, eu posso simplesmente completar aqui, olá.php. Ou eu posso abrir a lista, que é o que eu fiz aqui, né, digitando apenas localhost e apertando Enter, e clicando no nome do arquivo, que ele vai, então, ser interpretado pelo interpretador PHP, porque o Apache identificou que eu tenho um trecho de código em PHP, enviou esse trecho de código para o interpretador PHP interpretou esse código, fez todos os cálculos que fosse necessário, consultas a serviços externos, banco de dados, etc. No meu caso aqui, o código não é muito complexo, simplesmente é imprimir uma mensagem na tela, então esse processo todo foi muito rápido. Tá? Então, o que esse código vai fazer? Vai simplesmente imprimir Olá Mundo. Se eu verificar, então, o código-fonte aqui dessa página, clicando com o botão direito e indo em exibir código-fonte, eu vou ver que está simplesmente escrito Olá Mundo. Tá? Então, o código-fonte dessa página tem somente o que eu pedi para imprimir,
que é o conteúdo aqui das aspas. Então, a gente sabe que um documento HTML ele tem que ter uma série de informações além de simplesmente o que a gente quer mostrar na tela. Então, a gente tem que colocar o doctype HTML, a gente tem que colocar a nossa tag HTML, a gente tem que colocar a nossa tag head, a nossa tag head tem que fechar, a gente tem que colocar a nossa tag body. Dentro da nossa tag body é que a gente vai colocar os nossos códigos PHP na maioria das vezes, tá? Existem vezes que a gente vai precisar colocar dentro do head, mas isso é caso de exceção e eu posso mostrar futuramente quando isso for necessário. Então eu posso fechar aqui o body. Veja que o próprio Notepad++ já sabe onde eu abri e onde eu fechei a tag body, e dentro da tag body eu tenho código em PHP. Posso dar mais espaços aqui para facilitar, e agora falta eu fechar a tag HTML. Tá? Vou identar para ficar mais bonitinho. Aqui eu tenho o body. Desculpe, aqui eu tenho o head, agora eu tenho o body. E o meu código PHP ele pode ficar aqui sem a indentação mesmo, tá? Porque eu vou fazer a indentação do código PHP dentro do trecho PHP, que facilita. Eu acho particularmente, eu acho que é mais fácil eu indentar o PHP. Tem gente que prefere colocar ele aqui para frente, no mesmo nível que está no body, ou até assim, tá? Eu deixo ele aqui mesmo, quietinho aqui atrás, e vou digitando aqui dentro. Então eu posso ter esse trecho de código PHP, eu posso ter um trecho HTML antes dele, por exemplo, esta é a minha primeira página em PHP. Fecho o meu H1, depois do H1 eu tenho um trecho em PHP, depois do meu trecho em PHP eu coloco mais alguma coisa em HTML, por exemplo, e fecho o meu P. Esse exemplo aqui é só para mostrar para vocês que eu posso misturar código HTML com código PHP e geralmente isso é muito comum que a gente faça, tá? Vou salvar aqui, volto lá para o meu navegador web, esse aqui não é a minha página, é o código-fonte dela, eu posso fechar e agora basta atualizar a página. Quando eu atualizar, eu vou ver todas as modificações que eu fiz lá. Então, eu escrevi isso aqui em H1, isso aqui foi escrito pelo PHP, e eu escrevi isso aqui dentro de uma tag P. Tá? Se eu exibir agora o código-fonte dessa página, vai ter, eu vou colocar lado a lado aqui para vocês verem a diferença. Tá? Então, isso aqui é o meu código-fonte em PHP, que estão mesclando HTML com PHP, com mais HTML, e isso aqui é o resultado lá no navegador. Notem que o resultado do navegador ele conservou exatamente igual o que eu tenho em HTML, que é aqui e aqui. E o trecho que tem PHP, ele foi interpretado pelo interpretador PHP e devolveu simplesmente o Olá Mundo. Então, nesse local aqui, onde tem esse código PHP, foi escrito Olá Mundo. Esse Olá Mundo vai aparecer aqui para mim nesse lugar, porque ele vem depois de um H3 e antes de um parágrafo. Certinho, gente? Então, esse vídeo foi simplesmente para mostrar para vocês como é que a gente faz uma edição simples de um documento PHP, onde é que a gente deve salvar ele, como é que a gente faz para iniciar o nosso servidor do Champ, né? O nosso painel de controle do Champ, que contém os nossos servidores, e a gente não precisa se preocupar em fechar o painel de controle do Champ, tá? Ele consome pouco recurso, pode deixar ele aberto ali no Windows, sempre que você for fazer os seus códigos-fontes. Então, antes de testar no navegador, a gente tem que iniciar o servidor do Champ, tá? Então, lembre-se disso. Se aparecer aquela tela que o servidor localhost não foi encontrado ou não respondeu, quer dizer, então, que ou o Champ ainda não está iniciado ou aconteceu algum probleminha no Champ lá, e isso tem que ser resolvido para, então, a gente conseguir ver o resultado do PHP. Eu não consigo simplesmente ir lá na minha página, na minha pasta e clicar 2 vezes nesse arquivo aqui para ele abrir lá no navegador. Primeiro porque ele não vai abrir, porque ele não tem ligação para abrir com o navegador. Mas se eu forçar para ele abrir com o browser, por exemplo, se eu arrastar ele para cá,
eu não vou ver a execução do código desse documento. Na verdade, eu vou ver o código-fonte dele. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que esse código-fonte seja interpretado. Então, por isso, ao invés de acessar o nome do arquivo diretamente, a gente tem que acessar esse arquivo por meio do servidor localhost, tá? Com essas dicas, eu acho que facilita, então, para vocês fazerem os exercícios aí e conseguirem avançar mais nos seus conhecimentos de PHP. Muito obrigado, então, pessoal, e até um próximo vídeo. Até lá.